Zaqueu, ele já não estava mais contente com o seu trabalho. Ele era um homem muito rico, como diz a palavra de Deus em Lucas 19. Zaqueu, o publicano, homem muito rico. Mas só que eu creio, o Espírito Santo assim me fala, que faltava algo na vida dele. Ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. Às vezes a pessoa tem mansões, tem muito dinheiro, tem muito investimento, tem carros, casa, mas infelizmente falta algo dentro de si. Eu não estou aqui dizendo que o dinheiro não é de Deus, o dinheiro é de Deus. Seria bom também a pessoa ter o dinheiro, ter casas, carros, mas ter Jesus. Porque a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Quando você tem mansões, tem investimento, tem empresas e tem Jesus na sua vida, você une o útil com o agradável. Mas aquele tinha tudo, mas infelizmente naquele momento ele não tinha praticamente nada. Porque ter tudo e não ter Jesus é a mesma coisa de não ter nada. Então fica aqui uma grande lição para mim e para você. Foi por isso que no versículo 3 do capítulo 19 de Lucas, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ele queria ter o quê? Um relacionamento com Jesus. Porque nós já dissemos que ele tinha dinheiro, tinha fama, mas não tinha Jesus. Então está faltando algo dentro dele. E agora ele está procurando conhecer Jesus. Mas só que havia um embaraço, mas havia algo a que o impedia, mas não podia, por causa da multidão. A multidão impedia que Zaqueu viesse ter um relacionamento com Jesus. E o que foi que ele fez? Por ser de pequena estatura, no versículo 4, então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou seja, um pé de árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Jesus havia de passar naquele local. O que é que Zaqueu ele fez? Ele aproveitou aquela chance que ele tinha de correr, ou seja, de conhecer a Jesus. Ele se agarrou naquela oportunidade e ele disse, não, essa é a minha única oportunidade, é a minha chance que eu tenho de conhecer esse Senhor, de conhecer o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, aquele aos quais os profetas vieram e falaram que vinha para salvar, que vinha para curar, que vinha para libertar e levar para o céu. Ele agarrou com aquela oportunidade para conhecer Jesus. Mas só que os embaraços queria que ele ficasse prostrado. Qual foi o embaraço aqui? Porque a multidão o impedia. Eu não sei, na sua vida agora, o que está passando, eu não sei qual o problema que está impedindo você de ir para uma igreja. Eu não sei qual o problema que está impedindo você de ter um relacionamento com Jesus. Eu não sei qual foi também, quem sabe, o pecado que te freou. Mas eu quero te dizer uma coisa. O mesmo Jesus que perdoou a Zaqueu, ele também está nesta hora te dizendo que ele já te perdoou. Pois a Bíblia diz que Deus pegou nossos pecados, jogou no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. Eu não sei de onde tu caiu, mas tenha certeza que Deus ele quer te levantar novamente. A Bíblia diz que Davi, ele caiu com Betseba, mas Deus usou de misericórdia e assim o levantou novamente. Eu não sei qual é o pecado que tu caiu, eu não sei para quem Deus está mandando esta mensagem, mas Deus está te dizendo que ele vai te levantar novamente. É só você dar crédito à palavra de Deus. Todos ali, infelizmente, não gostavam de Zaqueu. Muitos o acusavam. Quem sabe
Quem sabe nessa situação que você caiu, eu não sei qual o problema que você está passando, eu não sei, quem sabe, o pecado que você caiu, e muitos estão te acusando. Eu quero te dizer, Deus está mandando te dizer nesta hora, levante a cabeça. O que foi que Jesus falou para a mulher, para aquela mulher que pegaram ela e levaram e acusando ela de flagrante adultério. Jesus escrevendo ali na terra, escrevendo ficou. E por muito insistir, Jesus disse para aquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos saíram envergonhados, dos mais velhos até as crianças. E eu quero te dizer, aquele que te acusa vai ficar envergonhado quando Deus tem fazer o que Deus tem de fazer na tua vida, fazer a obra de Deus na tua vida. Levante a sua cabeça. E aquela mulher perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, o Senhor não vai me condenar? E Jesus disse: nem eu te condeno. Vais e não peques mais. Está vendo aí o segredo? Jesus perdoou aquela mulher. Então essa foi a barreira que está impedindo aquela mulher de ganhar sua vitória, e Jesus a perdoou. Então eu quero dizer nessa hora, se tu pegar, dobrar teu joelho agora e confessar, a Bíblia diz que Jesus já te perdoou. Porque a Bíblia diz o quê? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Enquanto ali aquelas pessoas estavam acusando o Zaqueu, Zaqueu estava procurando ter um relacionamento com ele. A barreira, a multidão estava impedindo, mas ele, o que ele fez? Ele não deu ouvido àquela multidão. Então não deu ouvido à multidão. Corra hoje mesmo, no seu dia que você está ouvindo e vendo este vídeo. Eu, pela misericórdia de Deus, Deus me incomodou de trazer esta mensagem para você que está do outro lado. E eu creio que Deus está falando com você. Levante a sua cabeça. Faça que nem Zaqueu. Ele procurou ter o quê? Um relacionamento. Ele não deu ouvido à multidão, ó. Ele não deu ouvido à multidão. A barreira e o impedimento que estava impedindo ele de correr para Cristo, ele, ó, não olhou. Ele, ó, procurou correr para os braços de Cristo Jesus. Tinha aquela multidão, ele correu. Ele era de pequena estatura, outra barreira, outra adversidade que impedia ele ter um relacionamento com Jesus Cristo de Nazaré. Quem sabe você, é empresário, não está vendendo no momento, mas busca a Deus que tua loja vai começar a vender. Aquele documento que ainda não saiu, quem sabe, se você buscar a Deus, começar a buscar, como Zaqueu aqui procurou ter um relacionamento com ele, não deixou essa multidão, os pensamentos, ao contrário, tomar sua mente, você crer e acreditar, aquele documento de Jesus já assinou para você. Louvado seja a Deus. E a Bíblia diz agora, que quando ele chegou àquele lugar, olhando para cima, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Louvado seja Deus. Jesus está esperando só de você se posicionar. Zaqueu passou por cima do problema, da adversidade, se posicionou, e agora Jesus disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém ficar em tua casa. E Jesus está dizendo neste momento, para você que está se posicionando, não está aceitando ficar de cabeça baixa: desce depressa, porque me convém ficar em tua casa. Eu não sei quem Deus está me usando para falar, mas tenha certeza, não fique aí choramingando de cabeça baixa, porque Deus neste momento, Jesus, Ele está usando da sua tamanha misericórdia para te dizer que Ele vai mudar o teu quadro, assim como Ele está aqui mudou o quadro de Zaqueu nessa época aqui. E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que ele agora desceu toda a pressa e o recebeu com alegria. Olha para isso, como estava triste, atribulado, sem saber o que fazer, não aguentar mais aquela situação, todos o acusarem. Quem sabe você está sendo acusado na situação, quem sabe você caiu, estão te acusando disso, te acusando daquilo. Quem sabe o credor está na tua porta te cobrando e você está sem dinheiro, você já não suporta mais. Eu vim aqui para dizer que tem solução.
A solução é Jesus. Como ele fala, sem mim nada podeis fazer. Então procure Jesus, que ele vai fazer o melhor para você. E a Bíblia diz que agora aquele homem atribulado, sem saber o que fazer, e agora ele desce com alegria, desceu com toda a pressa. Então procure se apressar para ter encontro com o Mestre. Se apresse e Jesus vai mudar o teu quadro. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que aqui todas as pessoas que viram isso começaram o quê? A acusar. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, eu devolvo 4 vezes mais. Ó, para isso, as pessoas agora estavam acusando o Zaqueu. Quando você começar a se levantar, aí o mundo vai querer se levantar contra você para te acusar. E o que foi que Zaqueu fez? Senhor, se eu defraudei, se eu roubei alguém, eu devolvo. Ele tinha aqui a oportunidade de ficar rico, continuar rico, com toda a sua fortuna, sem devolver. Ele preferiu devolver 4 vezes mais a quem ele defraudou. Louvado seja